Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto desta noite, nesse domingo, dia 28 de junho. Estamos aqui juntos, reunidos, no nosso canal do YouTube, para juntos estarmos louvando, exaltando o nome do Senhor, prestando a Ele um culto de louvor e adoração, que só Ele é merecedor. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, que a graça de Deus seja abundante na sua vida e que nessa noite juntos nós possamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Queria que você, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você possa estar acompanhando todas as nossas programações, os nossos vídeos, dos nossos cultos, dos nossos estudos bíblicos da Palavra do Senhor. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, anote lá o sininho, clique no sininho para que você receber as notificações dos vídeos que estão sendo apresentados no nosso canal no YouTube. Enquanto nós estivermos ainda com a nossa igreja fechada, nós estaremos nos relacionando através do nosso canal do YouTube, com os nossos cultos, todos eles acontecendo aqui no nosso canal do YouTube. Então se inscreva, ative o sininho, convide outras pessoas para estar se inscrevendo no nosso canal e acompanhando a nossa programação, em nome de Jesus. E enquanto isso, nós vamos orar, interceder ao Senhor para que essa pandemia passe o mais rápido possível, possa haver uma vacina, um método eficaz de controlar esse vírus, para que a gente possa estar tranquilo e aí possamos retornar ao convívio normal com os nossos irmãos no culto presencial na igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, você é o nosso convidado nessa noite, no nome de Jesus. Começamos sempre com a leitura da Palavra de Deus, leitura devocional introdutória, que neste domingo é o Salmo de número 40. Salmo de número 40. Então vamos à leitura, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você também pode acompanhar através do texto e do áudio que nós estaremos colocando do Salmo 40 e acompanhando tranquilamente o Salmo. E ao acompanhar o Salmo, você possa ser abençoado pela palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Vamos então para a leitura do Salmo de número 40, o Salmo da confiança, da esperança. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Que salmo maravilhoso! Esse salmo nós vamos ler agora em nome de Jesus. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Não oculteis dentro do meu coração a tua justiça. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, a tua compaixão.
a tua benignidade e a tua fidelidade sempre me guardem. Pois males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me têm alcançado, de modo que não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejem mal. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem ah. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Bem, amados irmãos, depois da leitura desse salmo, salmo de número 40, nós vamos fazer a nossa oração de adoração ao Senhor nosso Deus, e a gente vai convidar o nosso irmão presbítero, o nosso irmão presbítero Fábio Francisco, para estar orando ao Senhor nesse momento, nos elevando até a presença de Deus, com essa oração, reconhecendo a grandeza, a misericórdia, a bênção de Deus na nossa vida, essa oração de louvor e de adoração. Nós convidamos os amados irmãos para, juntamente comigo, com o presbítero Fábio, nós estarmos orando ao Senhor nosso Deus. Então, curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Momento de oração. Quero saudar toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Momento de oração, de adoração a Deus. Eleve seu pensamento aonde você estiver e vamos adorar esse Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Cristo vivo, que ressuscitou, está sentado à direita do Pai, intercede por nós e és o Deus a quem devemos adoração, Pai. Tu és o único Deus, por isso cremos no Teu amor, na Tua graça. Ó grandioso Deus, Te adoramos pela beleza da Tua santidade. Chegamos a Ti, Senhor, e oferecemos este culto nesta noite, ó Pai. Queremos Te adorar, queremos sentir a Tua imensa graça nos envolver, recebendo esta adoração, ó Pai. Visita cada lar, Senhor. Visita cada pessoa que está nesse momento adorando a Ti, Senhor. E que elas possam receber o refrigério do Espírito Santo no seu coração, ó Pai. Ó Deus, Tu és digno de ser adorado. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que tudo sabe, tudo vê. E diante de Ti, Senhor, os nossos corações estão alegres, Pai, felizes por estar na Tua presença, Senhor. Abençoa cada um neste momento. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados e queridos irmãos, depois desta oração, feita pelo nosso irmão presbítero Fábio Francisco, nós vamos agora louvar a Deus. Então, convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, você que está acompanhando essa programação, para estar louvando conosco. Abra a sua boca, louve a Deus, glorifique o nome do Senhor. Esse culto é para que você possa se aproximar mais de Deus, oferecer a Ele o seu louvor e a sua adoração. Vamos louvar o Senhor, é o momento de louvor e de adoração.
e crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Não há Deus maior, não há. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Seja agradecido, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus
eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Deus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Seguro? Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. aleluia. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é Tocar em tuas vestes. maravilhoso é Te contemplar, Senhor. maravilhoso é Te contemplar, Senhor. maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Oh, oh, oh. Glórias a Deus. aleluia. Glória a Deus. Bem, meus queridos, estamos de volta depois desse belíssimo período de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Chegamos ao momento do nosso culto de contrição e de confissão, ao momento que nós nos chegamos na presença de Deus, confessando os nossos pecados, pedindo a Deus perdão e misericórdia para as nossas vidas. E nesse momento nós vamos estar lendo o Salmo 32, Salmo 32. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 5. Salmo 32, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, com esse momento de confissão e de contrição ao Senhor, é o momento em que a gente se achega, né, como salmista, né? Enquanto eu calei os meus pecados, tudo ia de mal a pior na minha vida. Mas quando eu confessei os meus pecados, tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, querido,
E lá no começo ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, que maravilha é nós podermos chegar na presença do Senhor, confessar os nossos pecados, receber o perdão e a gente sentir o alívio no nosso coração de que verdadeiramente fomos perdoados pelo Senhor. Então nós convidamos o presbítero William Franklis. William Franklis. É um nome estranho, né? Em vez de Franklin, é Franklis. Então nosso irmão William Franklis estará orando ao Senhor, pedindo a Deus a misericórdia, nos elevando ao Senhor nesse momento, como aquele que estará orando, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Então convido você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, para você nesse momento curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos até a graça, até o trono da graça do Senhor. Vamos pedir perdão, implorar a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Oremos. Momento de oração. Boa noite, meus amados irmãos. Eu gostaria de convidar você a estar orando comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai querido, louvado e bendito seja o Teu nome santo, Senhor. Deus, ó meu Pai, colocamos diante de Ti, ó Deus, os nossos corações, o Senhor que sabe e sonda, o Senhor que conhece todas as coisas. O Senhor sabe, ó Deus, onde, quando e como nós pecamos e Te entristecemos, ó Deus. E nos colocamos diante de Ti, Pai, extremamente necessitados do Teu perdão, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um de nós, ó Deus, a cumprirmos somente aquilo que Te agrada, ó Deus, e fazermos aquilo, ó Deus, que traz contentamento ao Senhor. Que nós possamos resistir, ó Deus, à natureza humana e pecaminosa que há em nós. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja, ó Deus, aquele que nos fortalece, Pai, que a Tua palavra nos alimente, ó Deus, e nos fortaleça, Pai, diante do pecado, que possamos recusar, ó Deus, tudo aquilo que o mundo tem a oferecer e somente façamos aquilo que Te agrada, Pai. Ó Deus, perdoa os pensamentos que chegam, ó Pai, em nossa mente, aquilo, ó Deus, que o nosso coração, ó Pai, tem planejado, aquilo que os nossos lábios têm falado. Ó Deus, todas as coisas que de alguma forma traz descontentamento do Senhor para conosco. Nos colocamos diante de Ti, pedimos, clamamos, ó Deus, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Ó Deus querido, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, Deus. Perdoa, Deus, a nossa infidelidade com o Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a não cometermos, ó Pai, aquilo que Te entristece, Senhor. Mas que possamos, ó Deus, seguir firmes, ó Pai, em nossa caminhada, sendo bênção, ó Deus, honrando, ó Pai, a Tua palavra, honrando ao Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos, ó Deus, sermos reconhecidos, ó Pai, pelo aquilo que fazemos, ó Deus, de correto, aquilo que fazemos, ó Deus, como os Teus filhos. Não que sejamos, ó Deus, apontados pelos nossos erros e pecados. Ó Pai querido, derrama sobre nós do Teu perdão. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros e pecados. E pedimos, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te oramos e somos gratos ao Senhor. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos.
Bem, amados irmãos, depois desse período de confissão e contrição, chegamos ao momento da proclamação da palavra de Deus, na hora da gente fazer a nossa reflexão na palavra de Deus. Eu convido os queridos para nessa noite nós nos juntarmos mais uma vez, nos unirmos mais uma vez em volta da palavra de Deus para aprendermos um pouco daquilo que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Então nós vamos ler nessa noite o texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 21. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. É o texto que nós vamos ler neste momento. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 21, do verso 1 ao verso 14. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, cultuando o teu poderoso e excelso nome e, desta hora, meditando na tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito nos ilumine, nos ajude para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações através da tua palavra. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, antes da gente começar com o nosso sermão, né, a nossa mensagem de hoje, só dizer que o que os irmãos estão vendo aí atrás de mim, né, é uma foto, né, uma paisagem retirada do mar da Galileia. O sermão de hoje, né, a mensagem de hoje aconteceu nesse lugar, né, nesse local, no mar da Galileia. E o que você está vendo aí por trás do pastor, né, é o famoso Mar da Galileia, que é também conhecido como Mar de Tiberíades, como está no texto, né? Ou também é chamado de Lago de Genezaré. Então, Mar da Galileia
Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré é a mesma coisa, né? Então, o Mar da Galileia é um extenso lago de água doce, localizada no distrito norte de Israel. No tempo de Jesus ali era a Galileia. É o maior lago do país e tem o comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros, tem o Mar da Galileia. E a largura máxima de 13 quilômetros. Então ele tem um comprimento de 19 quilômetros e uma largura máxima de 13 quilômetros, sendo que a sua área total abrange, ainda hoje, 166,7 quilômetros quadrados. O seu afluente principal é o famoso, conhecidíssimo Rio Jordão, que vem do Monte Hermon e de Cesareia de Filipe, seguindo depois, desembocando também no famoso Mar Morto. Então, só essa orientação, né? essa curiosidade, né? Os irmãos estão vendo essa ilustração, essa paisagem aqui atrás, e estamos trazendo essa pequena informação, né, a respeito do Mar da Galileia, ou do Mar de Tiberíades, ou também chamado Lago de Nazaré, o qual acontece o episódio do texto que nós lemos nessa noite. Discípulos pescando no Mar da Galileia, passaram a noite sem apanhar nada, e depois pela manhã Jesus aparece, eles não sabem quem é Jesus. Jesus pergunta se tem alguma coisa para comer, eles dizem que passaram a noite e não apanharam nada, e Jesus, a semelhança, né, daquela primeira cena quando chamou os seus discípulos, ele diz: olha, lancem a rede do outro lado do barco. Eles vão, lançam a rede, e aí tem essa pesca maravilhosa, né? 153 grandes peixes. Então eles entendem que é Jesus. O discípulo amado, que é João, ele percebe, diz: é o Senhor. Para acontecer um milagre desse, uma coisa extraordinária dessa, tinha que ser o Senhor Jesus. Pedro então veste a sua roupa, porque ele estava nu, estava sem a roupa, né, pescando, e se lança no mar e vai até o encontro de Jesus. Outros discípulos vêm no barquinho, ajudam a trazer as redes, e quando eles chegam já na margem do Mar da Galileia, Jesus já estava com um braseiro, com pães assados, com peixe, convidando os seus discípulos para comerem. Ele dá o pão aos seus discípulos, depois ele dá o peixe, e o texto diz que ninguém ousa perguntar quem ele era, porque todos sabiam que era o Senhor. Que maravilha nesse texto, uma das aparições de Jesus ressuscitado logo depois da sua ressurreição, e lá no texto diz que essa foi a terceira vez que Jesus havia se manifestado aos seus discípulos. É por isso que nessa noite, meus irmãos, a gente vai meditar um pouquinho nessa passagem, né? Então, quando nós olhamos para essa passagem que acabamos de ler e também de descrever rapidamente, é impossível olhar para esse texto e não observar duas coisas importantes para as nossas vidas. Primeiro, as frustrações dos homens caídos, fracos e pecadores. Nós passamos por muitas frustrações e decepções. Segundo, a gente percebe também aí no texto que nós observamos o extraordinário de um Deus forte e poderoso, né? Esse contraste, né? Enquanto é a frustração do homem caído, fraco e pecador, do outro lado nós temos o extraordinário, né? O milagre de um Deus forte e soberano. É por isso que nessa noite nós queremos meditar no seguinte tema, irmãos: da frustração ao extraordinário, da frustração ao extraordinário. Os discípulos de Jesus, eles estavam frustrados, estavam desanimados, e eles estavam tão desanimados que eles buscavam forças para voltar aos seus cotidianos comuns. Lembrando que Jesus disse: vão para a Galileia, lá eu me encontrarei com vocês. Mas eles estavam tão desanimados, esperando, aguardando essa aparição de Jesus, que eles
resolvem voltar aos seus cotidianos comuns. Nós observamos isso na fala de Pedro e dos discípulos, né? Pedro diz assim: eu vou pescar. E é como se ele dissesse: eu estou cansado de esperar, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha vida. E os discípulos disseram: nós vamos também. Mas esse capítulo não é só de frustração, meus queridos. Ele também registra mais uma manifestação do Cristo ressurreto aos seus discípulos. Podemos observar alguns aspectos dessa manifestação de Jesus a seus discípulos, que os tirou da frustração e os levou a viver o extraordinário. Jesus vem nessa sua aparição aos discípulos, tira eles da frustração e levam os seus discípulos a viverem o extraordinário de Deus, o milagre de Deus na sua vida. E por que ele se manifestou nesse momento, exatamente nesse momento de frustração, em que os discípulos estavam retornando de uma pesca fracassada? É que ele se manifestou, primeiro ele se manifestou no momento adequado, né? Quando estavam mais confusos e desanimados, né? Eles voltaram para pescar e não conseguiram nada, passou a noite toda, frustração, confusão, desânimo. Em segundo lugar, ele se manifestou de uma forma amorosa. Ele observa no texto que ele fala assim: filhos, tendes alguma coisa para comer? Então Jesus se manifesta de uma forma bem carinhosa, bem amorosa, chamando aqueles discípulos de filhos. Em terceiro, ele se manifestou de uma forma poderosa, repetindo a cena da pesca maravilhosa quando ele havia chamado os discípulos. Então é assim que Jesus se manifestou aos seus discípulos, né? No momento adequado, de uma forma amorosa, e se manifestou também de uma forma poderosa diante daqueles discípulos que estavam frustrados e que estavam desanimados. O que podemos extrair para as nossas vidas, meus irmãos, deste encontro de Jesus com seus discípulos e a pesca maravilhosa? O que podemos aprender sobre como sair das frustrações e viver o milagre extraordinário de Deus nas nossas vidas? Então nós encontramos 3 lições que nós podemos aprender com esses discípulos, para que a gente também, à semelhança deles, possamos sair das frustrações da nossa vida e viver o extraordinário de Deus. A primeira lição que aprendemos é que Jesus sempre age na hora certa. Jesus sempre age na hora certa. A gente observa isso do verso 1 ao verso 5, quando diz o texto, né? Depois disso, Jesus se manifestou outras vezes aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper do dia, olha que coisa maravilhosa dá aqui no texto. Jesus chega sempre na hora certa. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não, passamos a noite toda e nada apanhamos. Jesus estava na praia, queridos, quando percebe que o barco dos discípulos, voltando à beira-mar, e leva a eles uma pergunta muito simples: vocês pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Esta pergunta parece simples, porém ela tem um significado muito mais profundo do que parece, especialmente para Pedro. Ele vivia uma mescla de frustração, decepção e angústia por ter negado a Jesus e se acovardado. Não só Pedro, mas todos os discípulos abandonaram o Senhor, mas Pedro o negou categoricamente 3 vezes. Agora,
que retorna para seu ofício de origem, Pedro, né, porque ele é o primeiro a dizer, vou pescar, ele tem uma nova frustração, não pescando nenhum peixe. O que é que nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos aqui que em meio às frustrações da vida, não adianta dar marcha ré, retroceder, voltar atrás. O segredo da vitória é ter a convicção de que Jesus se encontrará conosco e agirá na hora certa. Que coisa extraordinária! Em meio às frustrações, às dificuldades da vida, não adianta dar ré, não adianta retroceder, voltar atrás. O segredo é nós termos essa convicção de que Jesus vai se encontrar conosco e que Ele vai agir na hora certa, na hora que nós necessitarmos. Deus vai agir nas nossas vidas. Nem Pedro e muito menos outros discípulos poderiam imaginar que Jesus estaria ali à espera deles para arrancar deles aquela frustração, aquela tristeza, aquele desânimo e impulsionar aqueles discípulos a viver o extraordinário de Deus nas suas vidas. Aprenda essa lição, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Jesus sempre estará pronto para arrancar de você as frustrações da vida e levá-lo ao ápice de uma vida extraordinária. Jesus é capaz de fazer isso, porque Jesus age sempre na hora certa. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Jesus, ele sempre age na hora certa. Quando os discípulos estavam mais cabisbaixos, mais desanimados, mais frustrados, por mais uma pescaria que não deu certo na vida deles, Jesus chega na praia e transforma toda aquela frustração, todo aquele desânimo em um milagre extraordinário. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que para sair das frustrações e viver o extraordinário de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a obedecer à ordem de Jesus. Precisamos obedecer à ordem de Jesus. O verso 6 diz aí, então Jesus disse aos discípulos, já que ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa? Não. Decepção total. Então no verso 6 Jesus diz, então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Que coisa maravilhosa. Eles só saíram da frustração e do desânimo, porque obedeceram à voz de Jesus. Joguem do lado direito. E quando eles jogam, o milagre acontece, o extraordinário acontece. Os discípulos sabiam pescar, a maioria deles eram pescadores. Pedro era um pescador muito experiente. Passaram a noite inteira e não encontraram absolutamente nada. Agora, eles chegam desestimulados na praia e encontram um homem que lhes dá uma ordem. Voltem, joguem a rede do lado direito do barco. E ele ainda afirma, esse homem, vocês pescarão muitos peixes. Interessante, né? Como Jesus é poderoso, é maravilhoso nas nossas vidas. Ele está dizendo para os discípulos, voltem para o mar, joguem a rede do lado direito do barco, né? E vocês encontrarão peixes. E a gente fica intrigado com isso, né, irmãos? Porque a gente observa, e Pedro também devia ter ficado muito intrigado, porque é uma discrepância muito grande, né? Ele pensou, né? Ele poderia estar pensando, olha, eu sou um pescador profissional, eu conheço esse mar da Galileia com a palma da minha mão, acabei de fazer algo que sei como se faz e não deu certo, e vem alguém que me manda fazer de novo, de forma diferente, e afirma agora que vai dar certo. Eu acho que não só Pedro pensou assim, mas os discípulos que estavam ali também pensaram. Mas foi exatamente isso que possivelmente aqueles homens estavam pensando. Só que a palavra de Deus nos diz que eles obedeceram. Eles jogaram, no verso 6, eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la
para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes. Eles precisaram obedecer à voz de Jesus. Voltem para o mar, lancem de novo as redes de vocês, lancem do lado direito do barco e vocês encontrarão peixes. O que é que aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos aqui que, independente de saber se é certo ou errado, a ordem de Jesus tem que ter a primazia em minha vida. Às vezes a gente acha que o que Jesus está mandando fazer, a gente fazer, não tem certo sentido, né? Às vezes a gente diz, mas por que o Senhor quer que eu faça assim, dessa forma? Muitas vezes a gente não entende, mas sendo certo ou errado, nós possamos estar achando, a ordem de Jesus ela tem que ter a primazia na nossa vida. A ordem de Jesus tem que ser obedecida. Então Pedro obedeceu. Pedro poderia questionar, olha, o senhor não entende de pescaria, o senhor não entende de barco, o senhor não entende do mar, eu conheço tudo, mas não, interessante. E o que é mais extraordinário é que eles obedecem à voz de Jesus. E quando eles obedecem à voz de Jesus, um grande milagre acontece naquele barco, com aqueles discípulos frustrados, desanimados e cabisbaixos. Sabe por quê? Porque a ordem de Jesus tem que ter a primazia nas nossas vidas. Se Ele mandou voltar ao mar, se Ele mandou jogar a rede novamente, meu irmão, se Ele mandou jogar do lado direito do barco, faça isso. Obedeça. Talvez o lado esquerdo que você está jogando não é o lado que Jesus quer que você jogue a rede. Você precisa jogar no lado certo, o lado que Jesus está dizendo, porque a ordem de Jesus tem primazia. Lancem novamente as vossas redes ao mar do lado direito e vocês encontrarão peixes. Que coisa maravilhosa. Dependente daquilo que a gente acha que é certo ou errado, é melhor obedecer. Já disse Samuel a Saul, né? Quando Saul começou a se afastar da vontade de Deus e repreendido por Samuel, Samuel diz a Saul, Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. E esses discípulos obedeceram e o milagre aconteceu naquele momento na vida deles. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com esse texto. A terceira lição que nós aprendemos com esse texto é que para sair da frustração e viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, na sua vida, meu irmão, você tem que aprender que Jesus providencia tudo para a nossa vida. Jesus, Ele é o nosso provedor. Ele providencia tudo para a nossa vida. A gente observa isso claramente do verso 7 ao verso 13, quando o discípulo a quem Jesus amava, diz lá no verso 7, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, depois daquele milagre maravilhoso, depois que eles obedeceram à voz de Jesus, diz que Pedro, no texto diz, Pedro cingiu-se da sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar, e os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima e também havia pão. Jesus lhe disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e lhes deu, depois fez a mesma coisa com o peixe. Que maravilha! Jesus providencia tudo para a nossa vida. Nessa narrativa, querido, nós podemos identificar que Jesus é o nosso provedor no tempo das dificuldades, no tempo das frustrações.
Ele manda que os discípulos voltem ao mar, providencia um milagre da pesca de muitos peixes e ainda espera na praia com fogueira acesa e pães com peixe para o de jejum. Que coisa extraordinária! Além do milagre, Jesus já está na praia com pão e com peixe para prover para os seus discípulos. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa! Jesus providencia tudo para a sua vida, meu irmão. Jesus providencia tudo para a sua vida, meu querido, minha querida. Confie no Senhor, porque Ele é o nosso provedor. O Senhor proverá. O Senhor é aquele que provê para as nossas vidas. O que é que nós aprendemos com esse texto que nós acabamos de ver aqui? Jesus está chamando os discípulos, preparando pão, peixe na brasa, quentinho, já esperando os discípulos. Nós aprendemos, irmãos, que para acontecer algo extraordinário em nossas vidas, precisamos encarar nossas frustrações e acreditar que Jesus vai suprir todas as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades, que devemos trazer para Ele todas as nossas ansiedades, jogar nos pés do Senhor, porque Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. É isso que o texto está dizendo. Jesus providencia tudo para a nossa vida, basta a gente crer, confiar no Senhor, que Ele não vai deixar faltar a provisão em nenhum momento para as nossas vidas. Não sei, meu querido, minha querida, quais são as frustrações da sua vida. Você pode estar vivendo um tempo de muitas frustrações em muitas áreas da sua vida, à semelhança daqueles discípulos. Mas Jesus quer tirar você do meio das frustrações. Ele quer levá-lo a experimentar o sobrenatural, o extraordinário, o milagre na sua vida. Pedro e os discípulos haviam desistido das suas vidas, de ser aquilo que Jesus disse que eles seriam. Quando aconteceu esse primeiro milagre, Jesus disse: venha após mim, eu vou fazer você pescador de homens. Pedro havia desistido de ser esse pescador de homens, mas Jesus nunca desistiu de fazê-los com que eles vivessem verdadeiramente aquilo que Jesus chamou para eles serem, pescadores de homens. Quando a gente observa esse texto, a gente acha que as dificuldades estão invadindo o nosso ser, a nossa vida, estão trazendo desânimo. E muitas vezes a gente fica abatido, desanimado, querendo voltar atrás, querendo abandonar tudo. Mas Jesus sempre chega na hora certa para nos tirar das frustrações, levantar a nossa cabeça. Quando nós obedecemos a ordem de Jesus, que deve ter primazia na nossa vida, por mais discrepante que ela seja, quando nós obedecemos, o milagre acontece na nossa vida. E em terceiro lugar, quando a gente observa para esse texto, a gente percebe que Jesus, Ele providencia tudo para a nossa vida. Ele é o nosso provedor. Jesus quer nos fazer viver algo que nunca vivemos, uma vida extraordinária. Mas para tanto precisamos fazer algo que nunca fizemos, levantarmos do meio das nossas frustrações. Levante, meu querido, erga a sua cabeça. Os discípulos estavam vivendo na frustração. Eles haviam traído o Mestre, haviam abandonado a Jesus. E estas frustrações o levaram a esquecer do real motivo de suas existências, serem pescadores de vidas, de homens. Mas para sair da frustração, Jesus agiu na vida daqueles discípulos na hora certa. Para vencer a frustração, aqueles discípulos obedeceram incontinente à ordem de Jesus. E para sair da frustração e viver o extraordinário, eles aprenderam lá na praia que Jesus providencia tudo para a nossa vida. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor e nada
nos faltará. Portanto, meu querido, levante-se, erga a sua cabeça, se levante do meio dessas frustrações. Jesus quer agir na sua vida na hora certa. Obedeça a ordem do Senhor, por mais discrepante que ela possa ser, por mais sem sentido que ela possa ser, obedeça e o extraordinário vai acontecer na sua vida, o milagre vai acontecer na sua vida. Mas nunca se esqueça de que Jesus, Ele providencia tudo para a nossa vida. Ele é o nosso grande provedor, Ele é o nosso grande pastor e nada nos faltará. Que Deus te abençoe, meu irmão. Não volte atrás. Não abandone a sua fé. Não volte os seus olhos para trás. Jesus diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Olhe para frente. Levante a cabeça. Vai de volta para o mar. Lança de novo a tua rede. Lança do lado que Jesus está mandando. O milagre, o extraordinário vai acontecer na sua vida. E você vai experimentar na sua vida a provisão de Deus para você, no nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela grande oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de estarmos meditando na Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que essa palavra possa ter encontrado algum coração, Deus, que estava frustrado, desanimado, cabisbaixo, pensando em abandonar a sua carreira cristã, pensando em deixar o Evangelho, deixar o convívio do Senhor Jesus. Mas nessa noite, que eles possam ouvir o Senhor dizendo: volta para o mar, lança a rede do lado que eu mandar tu lançar, e tu has de ver o milagre que há de acontecer na tua vida. E nessa noite, que isso seja realidade na vida de muitos irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra. Ó Deus, faz o extraordinário. Tira essas pessoas da frustração e do desânimo. Faz com que elas percebam que o Senhor é o nosso grande provedor. Que o Senhor é aquele que deve ser obedecido para que o milagre aconteça. E que o Senhor sempre age na hora certa. Nós te agradecemos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ouvir uma melodia abençoada. Depois dessa mensagem, medite nesse louvor, medite nessa letra, medite nesse louvor extraordinário que nós vamos escutar agora. Daqui a pouco a gente está de volta para o último momento do nosso culto desta noite. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha
te honrar. Filho, eu vou te tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Bem, amados irmãos, estamos de volta depois desse louvor bonito, abençoado. Nós queremos dar as últimas instruções para a gente encerrar o nosso culto, receber a bênção do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos dizer, irmãos, que nós continuamos com a nossa igreja ainda fechada. O conselho da igreja resolveu que a gente ainda vai observar, passar um tempo observando o comportamento da Covid-19, se vai haver realmente um recuo ou se vai haver um aumento de casos. E aí a gente achou interessante a gente ter prudência e não abrir a igreja agora, até porque existe um protocolo muito minucioso que nós temos que estar observando, e a gente tem que se preparar para observar esse protocolo e assim abrir a nossa igreja. Então a gente vai estar esperando na primeira quinzena do mês de julho, nós estaremos nos reunindo novamente com o conselho para avaliarmos e então tomarmos mais uma decisão se a gente vai abrir a igreja ou se ela vai ainda permanecer algum tempo ainda fechada. Para isso, irmãos, nós convocamos e chamamos os irmãos para que estejam sendo fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. A igreja está fechada, mas temos os nossos compromissos financeiros, nós temos que honrar os nossos compromissos financeiros, então precisamos da boa vontade, da generosidade dos irmãos e da fidelidade dos irmãos em trazer ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Também estamos com a campanha
de doação de alimento para aquelas pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar ou que passaram esse tempo todo impossibilitados de trabalhar, estão precisando de uma ajuda. Outros perderam o emprego, não têm mais o emprego. Precisamos ajudar essas pessoas. Então você pode trazer a sua doação e deixar na residência da nossa diaconisa Maria José. Também pode deixar na residência do nosso irmão presbítero Fábio, do nosso irmão presbítero Milton, e também pode entrar em contato com o presbítero Célio, que é o presbítero tesoureiro da nossa igreja, para também fazer as suas doações. A mesma coisa nós dizemos para os seus dízimos e suas ofertas, podem trazer nesses locais, e também você pode trazer e acertar diretamente com o tesoureiro da igreja, presbítero Célio Roberto. Terça-feira nós temos culto de oração, na quinta-feira nós temos o estudo bíblico, e assim a gente continua com a nossa rotina de cultos, só que, em vez de ser na igreja, de forma presencial, aqui no nosso canal no YouTube, de forma virtual. Então, nós queremos que você, então, participe ativamente das nossas atividades. Também nós queremos conclamar os irmãos para estar orando pela família da nossa irmã diaconisa Helena, que partiu para a glória, está com o Senhor. Precisamos orar pelos familiares, para que Deus dê o conforto, dê o consolo, esteja trazendo esse conforto que só Deus pode dar através do seu Santo Espírito. Oremos também pela nossa irmã diaconisa Laudeci, que perdeu seu esposo também, que partiu para a glória. Precisamos orar por essas pessoas, para Deus trazer o conforto, trazer um bálsamo para os seus corações. Por mais que a gente fale, por mais que a gente traga aquela palavra, mas nunca é um conforto como aquele conforto que vem sobrenaturalmente através do Espírito de Deus no coração dessas pessoas. Então esteja orando no nome de Jesus, pela família da nossa irmã Helena, também pela nossa irmã Laudeci, pela sua família também, para que Deus esteja confortando e consolando os seus corações. Amém? Recebam, pois, irmãos, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito sejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Fica na paz. Jesus esteja lhe abençoando ricamente. Graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção.
nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes. Deus triuno, eis a nossa oração. Deus triuno, eis a nossa oração.